Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 11 do conteúdo Estática de Partículas. Bem, nesta videoaula vamos começar a estudar a adição de forças no espaço, né? Então a gente viu até aqui problemas no plano, né? No plano XY. A partir desta videoaula vamos começar a ver problemas que envolvem, né, três dimensões ou problemas no espaço, né? Então, para apresentar os problemas no plano, né, eu mostrei, fiz uma pequena revisão de vetores, depois eu apresentei, né, a adição de forças no plano. Então, toda aquela análise inicial, né, e aquela parte teórica de vetores também se aplica aqui, né? Só que em vez de a gente trabalhar com duas dimensões, aqui a gente vai trabalhar com três dimensões, né? Ou vai trabalhar com problemas no espaço. Beleza, pessoal? Então, antes de começar, né, a estudar a adição de forças no espaço, né, eu vou apresentar aqui a análise, né, dos problemas no espaço, ou seja, através dos componentes retangulares de uma força, né, no espaço, tá certo? Então a gente viu componentes retangulares no plano, aqui a gente vai ver primeiramente componentes retangulares de um vetor no espaço, tá certo? Então para isso, vamos considerar uma força, né, um vetor F, atuando na origem O do sistema de coordenadas retangulares x, y, z, né? Então aqui o que é que a gente tem, A gente tem aqui três eixos, né, x, y e z, né? E aqui um vetor força, um vetor F, né, com intensidade igual a F, tá certo? Então esse vetor, ele está aqui com esse sentido, né, e possui essa direção, conforme está representado aqui nesse vetor verde, né, nessa setinha verde aqui, a representação do vetor força F, né? Então a direção dele, do vetor força, né, ela é definida, a direção desse vetor é definida através desses dois ângulos, do ângulo φ e do ângulo θy, né? Então esse ângulo φ é o ângulo que contém aqui um plano, né, onde o vetor está contido nesse plano, né? Então ele vai definir aqui a direção, né, do plano, o ângulo φ vai definir a direção do plano e o vetor força está contido nesse plano, né? E a outra coordenada, né, para definir a direção desse vetor é através do θy, né? Ou seja, o ângulo entre o eixo y e o vetor de força F, tá certo? Então, através desses dois ângulos, φ e θy, né, a gente consegue definir a direção do vetor F, né? Tá certo, pessoal? Então, só lembrando aqui, só recapitulando, né? Φ é o ângulo aqui para definir a direção do plano e θφ, né, é a direção que vai definir a direção, né, do vetor de força F em relação a y, né, contido no plano, beleza? Então esse vetor F, ele também pode ser representado através de duas coordenadas, né? Então de duas componentes. Então eu posso representar esse vetor de força F através de uma componente, né, horizontal e de uma componente vertical da força F, né? Então, por exemplo, aqui esse vetor F, ele pode ser definido, né, através de duas componentes, uma horizontal e outra vertical. Uma horizontal, né, que está aqui, a projeção, né, do vetor F na extremidade aqui, né, do plano, que está no plano XZ, né? Então eu posso definir aqui esse vetor F, em relação a partir, né, dessas duas componentes aqui, força horizontal e força vertical, né? Lembrando que a orientação aqui do plano é φ, né? Então, essas componentes vão ser iguais a, né, as componentes, deixa eu só marcar aqui, né? Componentes F, Y, né, e FH, né?
Quanto é que dá isso aqui, ó? Em relação a θy, né, a gente tem que fy vai ser igual a f cosseno de θy, né? E FH, a força horizontal, né? A componente aqui escalar, né? Vai ser igual a F seno de θy. Beleza? Então a gente pode representar o vetor F, ó, em função de duas componentes aqui, uma horizontal e outra vertical, né? E a gente também pode, ó, a partir, né, dessa força horizontal, dessa componente horizontal, representá-la a partir de outras duas componentes, né? Uma componente aqui x e outra componente z, né? Então, a partir da decomposição de FH em duas outras componentes, ó, Fx e Fz, a gente consegue representar esse vetor F em função das três dimensões aqui, dos três eixos, né? A gente vai ter uma componente x, uma componente z e uma componente y, né? Da seguinte maneira, ó. Então, o ângulo aqui, né, do plano onde tem o vetor de forças, né? O vetor força, aliás, ele é definido por φ, né, como eu mostrei na figura inicial, né? Então aqui eu vou transformar, ó, o FH em outras duas, vou transformar o FH em outros dois componentes, né, Fx e Fz. Então, ó, componentes Fx e Fz, né? Então, em Fx e Fz a gente tem o seguinte, ó, que Fx, né, vai ser igual a FH que multiplica cosseno de φ, né? Cosseno de φ. E Fz vai ser igual a FH que multiplica seno de φ, tá certo? Então, ó, a projeção aqui, né, no eixo X é FH cosseno de φ e aqui em Z é FH seno de φ, né? Só que o FH eu sei que vale F seno de θy, né? Então eu vou aqui e substituo, ó, o FH que eu determinei aqui, né? Vou substituir esse FH, né, no Fx e Fz que eu acabei de determinar. Então a gente vai ter que Fx vai ser igual a F seno de θy, perdão, que multiplica cosseno de φ, né? E Fz vai ser igual a F seno de θy que multiplica seno de φ. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, estão as três componentes, né? Fx, Fy e Fz. Beleza? Só recapitulando, né? Eu vou voltar aqui. Eu tinha um vetor F, ó, né? Inicialmente, eu conhecia a intensidade e a direção, ó, através do ângulo, né, do plano que contém, no qual a força está contida, né, ó. Então, eu tenho a orientação desse plano através de φ, né, e a orientação aqui em relação a y, né, da força F, também no plano, né, ó. Então, eu preciso desses dois ângulos aqui, ó, φ e θy, para determinar a orientação de F, né? Depois eu fiz a decomposição de F em uma componente horizontal e outra vertical, né? Depois eu transformei a componente horizontal em outras duas, né, associadas à direção x, ao eixo x,
e outra ao eixo Z, né? Agora, ó, eu vou mostrar aqui como é que eu faço o cálculo da intensidade de F, ou seja, como é que eu determino a magnitude de F conhecendo as componentes, né? Fx, Fy e Fz. Como é que fica o cálculo, né? Para o caso do problema no plano, a gente aplicava, né, o teorema de Pitágoras. Vamos ver agora como é feito o cálculo, né, da força F, da intensidade da força F, quando a gente conhece os três componentes dessa força, né, na direção x, no eixo y e no eixo z, né? Então, para determinar a intensidade de uma força no espaço, né, eu vou utilizar as duas figuras, né, que eu apresentei anteriormente. Então, primeiramente, eu vou associar a intensidade de F, né, com duas componentes, uma vertical e outra horizontal, né? Depois, eu vou associar a componente horizontal, né, com as outras duas componentes x e y, né? De modo que eu consiga representar ou determinar a intensidade de F em função das componentes, né, x, y e z, beleza? Então, primeiramente eu vou analisar o triângulo OBA, né, dessa figura, ou OAB, né? Depois eu vou analisar o triângulo OCD, né? Então eu vou analisar esses dois triângulos, primeiramente esse, depois esse outro, né? De modo que vou representar a intensidade de F em função de Fy e FH, depois eu vou representar a intensidade de FH em função de Fx e Fz. Por último, eu faço a substituição, né, do FH da segunda relação, substituo na primeira, né, de modo que a gente vai conseguir determinar a intensidade de uma força no espaço, né, ou seja, a intensidade de F em função dos componentes Fx, Fy e Fz, beleza? Então, ó, analisando, fazendo a análise, né, a análise do triângulo OAB, temos fazendo a análise do triângulo OAB, ó, esse aqui, né? A gente tem o seguinte, esse cateto aqui é FH, né? Esse aqui é FY e a hipotenusa é F, né? Logo, a gente tem que F ao quadrado, né? Que é igual a OA ao quadrado. Vai ser igual a OB ao quadrado mais BA ao quadrado, né? Então, F ao quadrado, que é igual a OA, né, ao quadrado, é igual a OB ao quadrado mais BA ao quadrado. Então, OB é FY, né? E BA é FH. Então, isso aqui também pode ser escrito, ó, da seguinte maneira, né? FY ao quadrado mais FH ao quadrado. Ou, simplesmente, né? F ao quadrado vai ser igual a Fy ao quadrado mais FH ao quadrado, certo? Então, temos a primeira equação, ó, né? A determinação da intensidade de F em função das duas componentes, vertical e horizontal. Então, vou chamar essa equação aqui de 1, né? Agora eu vou fazer a análise, ó. Análise do triângulo OCD, né? Na verdade, eu ia colocar aqui, analisando o triângulo OAB, temos, né? Mas aí não precisa aqui desse temos, eu só reparei depois quando eu escrevi aqui embaixo, né? Mas fica só a análise do triângulo OAB, né? Eu vou só apagar aqui para organizar melhor.
certo? Então aqui, análise do triângulo OAB. Certo? Aqui, análise do triângulo OCD. Então, o triângulo OCD é esse aqui, né? Ó, C, D. Beleza? Esse cateto aqui é FZ, né? Então, da mesma maneira, ó, aplicando Pitágoras, né, a gente tem que FH ao quadrado, que é igual a OC ao quadrado, né? Vai ser igual a OD, né, ó? OD ao quadrado mais DC ao quadrado. Então, OD ao quadrado mais DC ao quadrado, né? Então, OD vale Fx e DC vale Fz, né? Então, isso aqui é igual a Fx ao quadrado mais Fz ao quadrado. Ou, simplesmente, ó, FH ao quadrado vai ser igual a Fx ao quadrado mais Fz ao quadrado. Beleza? Aqui eu vou chamar de equação 2. Então, substituindo, ó, a equação 2 na equação 1, né? Ou seja, eliminando aqui o FH ao quadrado, a gente tem o seguinte, ó. Vou escrever aqui nesse cantinho, ó, né? Substituindo 2 em 1, temos que f, né, ao quadrado vai ser igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado, ou a intensidade da força, né, no espaço em função dos componentes fx, fy, fz é dado da seguinte maneira, né? F vai ser igual a raiz de fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, é assim que se determina a intensidade, né, do vetor f em função dos componentes, ó, x, y e z. Beleza? A gente tira um módulo, né? Então, essa é a intensidade da força no espaço, né? Em função dos componentes x, y e z. Beleza? Então, vamos lá, né? Seguindo aqui, ó, a gente tem o seguinte, né? É possível encontrar uma relação entre a força, o vetor força F, né? E seus três componentes, Fx, Fy e Fz, né? Então, a gente tem como encontrar a componente, né? Fx e Fy e Fz, as componentes, né? Fx e Fy e Fz de F, né? Como eu apresentei anteriormente. Vou só voltar aqui, né? Para vocês verem, né? Eu apresentei aqui, ó, os componentes Fx, Fy e Fz, né? Através dos ângulos, né? Teta φ e φ. Teta y e φ, perdão, né? Então, através desses dois ângulos, a gente conseguiu determinar os componentes do vetor f, né? Porém, ó, na prática, né, a gente relaciona o vetor f com três componentes, né, através de três ângulos, ó. Então, a gente determina aqui diretamente a componente de f, né, a componente x de f em função de um ângulo θ x, né, ou seja, é o ângulo entre o vetor f e o eixo x, tá certo? Então, através, ó, desse ângulo θ x, a gente consegue determinar diretamente a componente x de f, né? Ou seja, fx sem precisar
determinar primeiramente aquela componente horizontal, como eu apresentei anteriormente, né? Então, ó, através de um ângulo θx, que é o ângulo entre o vetor f e o eixo x, né? Calculando a projeção aqui, a gente já consegue determinar diretamente o fx, né? Em função de f e do ângulo θx. Então, para esse caso aqui, ó, fx, né? A intensidade fx vai ser igual a f cosseno de θx, né? Da mesma maneira, a gente consegue determinar diretamente, né, o fy, que já havia sido apresentado anteriormente, né? Ou seja, a gente consegue, através de um ângulo θy, né, descrever a orientação de f em relação ao eixo y. Consequentemente, a gente consegue calcular a projeção aqui em y, né, do vetor f. Então, para esse caso aqui, fy vai ser igual a f cosseno de θy. E assim como para os eixos x e y, né, a gente também pode aplicar essa análise, né, pode determinar aqui a componente z em função de um ângulo, ó, θz, né, ou seja, do ângulo entre o vetor f e o eixo z. Então percebam que a gente tem, ó, três ângulos, né, para determinar a direção de f. Um em relação ao eixo x, um em relação ao eixo y e um ângulo em relação ao eixo z. Então, a partir desses três ângulos, né, θx, θy e θz, a gente determina a orientação de f, né, ou seja, a direção de f. Como a gente vai saber, como a gente conhece, né, os três ângulos e a intensidade de f, a gente consegue calcular as componentes desse vetor f, né, ou seja, fx, fy e fz, que é a projeção, ó, de f, né, no eixo z, que é dado por fz, né, fz vai ser igual a f cosseno de θz, beleza? Então, as componentes escalares da força F, né, como eu acabei de apresentar, né, são Fx, Fx é igual a F cosseno de θx, né? Fy é igual a F cosseno de θy e Fz é igual a F cosseno de θz, né? Então, esses ângulos aqui, ó, θx, θy e θz, eles são conhecidos, né, como ângulos diretores, né? Ou seja, o cosseno de θx, cosseno de θy e o cosseno de θz são os cossenos diretores da força F, né? Então, ó, aqui, eu vou só anotar aqui, né? Embaixo, até vou fazer de outra cor para destacar, certo? Em azul. Então, os cossenos de θx, θy e θz são conhecidos como cossenos diretores de f, né, do vetor f. Beleza? Então, só para a gente se situar melhor, né? Porque quando a gente for determinar, quando eu for apresentar aqui a notação vetorial, né, ou por componentes cartesianas, eu vou citar sempre essa questão dos ângulos diretores ou cossenos diretores, né? Então, os cossenos de θx, θy e θz são conhecidos como cossenos diretores, beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui, né, ó, a gente tem o seguinte,
introduzindo os vetores unitários I, J e K, né, dirigidos respectivamente ao longo dos eixos x, y e z, a gente também pode expressar f na forma vetorial, né, ou cartesiana, né? Então, por exemplo, como eu apresentei nas videoaulas anteriores, né, quando a gente estava trabalhando com problemas no plano, eu introduzi essa definição de vetores unitários, né, que a gente pode fazer a notação do vetor através de vetores unitários, ou seja, vetores que possuem módulo igual a 1, né, e que possuem a mesma orientação do vetor de forças, né, do vetor força, o vetor F, certo? Então, da mesma maneira que nos problemas no plano, né, a gente também pode fazer essa notação aqui, a gente também pode expressar os vetores, né, na forma vetorial ou cartesiana em função desses vetores unitários. Então, como eu apresentei, né, para o caso do problema plano, como eu já comentei, né, a gente tem o seguinte: a notação para o caso de um problema no espaço, né, ou com 3 dimensões, vai ficar como o vetor f vai ser igual a fxi mais fyj mais fzk, né? Lembrando que fx, fy e fz são os escalares, né, das componentes de f, né, em fx, f em y e f em z, beleza? E como eu mostrei no slide anterior, né, ó, para eu calcular as componentes escalares, né, a gente tem que fx vale f cosseno de θx, fy vale f cosseno de θy e fz vale f cosseno de θz. Então eu consigo expressar na forma cartesiana ou vetorial, né, o vetor de força como fxi mais fyj mais fzk, sendo fx f cosseno de θx, fy f cosseno de θy e fz f cosseno de θz, né, sendo θx, θy e θz os ângulos diretores, né, e os cossenos de θx, θy e θz os cossenos diretores, né? Tá certo, pessoal? Então vamos ver aqui, ó, como é que fica o desenvolvimento, né, dessa notação por vetor cartesiano, né? Ou seja, associando aqui a um vetor unitário. Então a gente tem o seguinte, ó, a força F também pode ser expressa através de um vetor unitário, né, que eu chamo aqui de lambda, ao longo da linha de ação de F. Então o que é que a gente tem, né? A gente expressa o vetor de força F em função do vetor unitário lambda, né? Então esse vetor unitário ele possui a mesma direção de F, ou seja, a mesma orientação de F, né? Quando a gente faz multiplica, né, o escalar da intensidade de F pelo vetor unitário, a gente vai ter o vetor de força, né? O vetor F, tá certo? Então, vetor vezes escalar dá um vetor, né? Qual é o escalar? A intensidade de F. Quando eu multiplico por um vetor que possui módulo igual a 1, né, já que ele é um vetor unitário, e mesma orientação da força F, a gente vai ter o vetor F, tá certo? Como está representado aqui. Beleza? Então, como ele tem aqui a mesma orientação de F, né, a gente vai ter o mesmo ângulo θy para o eixo y, θx para o eixo x e θz para o eixo z, tá certo? Então, fazendo o desenvolvimento aqui, ó, a gente tem o seguinte, né? A gente tem que F, né, vai ser igual a fx i mais fyj mais fz k, né? Lembrando que fx, né, vale fx vale f cosseno de θx, fy vale f cosseno de θy e fz vale f cosseno de θz, né? Quando a gente substitui, ó, fx, fy e fz, né, ó, substituindo fx, fy e fz, aqui a gente vai ter o seguinte: f vai ser igual a f cosseno de θx i mais f cosseno de θy j
mais f cosseno de θz k, né? Então, colocando aqui o f em evidência, ó, vamos ter que o escalar de f, né? A intensidade, vamos ter f cosseno de θ x i mais cosseno de θ y, né? Cosseno de θ y j mais cosseno de θz k. Beleza? Então aqui, ó, cosseno de θ x i mais cosseno de θ y j mais cosseno de θz k representa exatamente as componentes do vetor unitário lambda, né? Então, o vetor unitário lambda, ó, ele possui um módulo igual a 1, né? Então, suas componentes, né, vão ser dadas por 1 cosseno de θ x em i, 1 cosseno de θ y em j, mais 1 cosseno de θz em k, né? Logo, cosseno de θ x i representa a componente x dele, né? Cosseno de θ y vai representar a sua componente y e cosseno de θz a sua componente z, né? Logo isso aqui, ó, cosseno de θ x i mais cosseno de θ y j mais cosseno de θz k representa o vetor unitário, né? Logo, f vai ser igual a o escalar f, né, multiplicado pelo vetor unitário lambda, não é isso? Sendo lambda igual a cosseno de θx i mais cosseno de θy j mais cosseno de θz k. Beleza? Então, ó, através dessa equação aqui, né, ó, a gente consegue expressar o f em função do vetor unitário. E o vetor unitário é dado pelos cossenos diretores, né? Sendo o módulo do vetor unitário igual a 1, obviamente, né, já que ele é um vetor unitário. E a força F, né, ela pode ser expressa através da intensidade da força, né? Quando eu multiplico pelo vetor unitário, eu vou ter um vetor F, né, que possui a mesma orientação do vetor unitário, né? Porém, o módulo vai ser igual a F, né? A intensidade vai ser igual ao escalar F. Beleza, pessoal? Então, ó, a gente encontra a seguinte relação para os cossenos diretores, ó. Como eu sei que a intensidade de lambda é igual a 1, né, já que se trata de um vetor unitário, então a gente tem o seguinte, né? A gente tem que lambda vai ser igual a cosseno de θx i mais cosseno de θy j mais cosseno de θz k. Não é isso? Aqui, ó, representa uma componente x, lambda x, né? Aqui uma componente y e aqui uma componente z, né? Lambda z. Como eu sei que ele é um vetor unitário, né? Ó, eu sei que lambda x ao quadrado mais lambda y ao quadrado mais lambda z ao quadrado vai ser igual a 1, não é isso? Então, como eu sei que é um vetor unitário, o módulo dele é igual a 1. Logo, a gente encontra a seguinte relação, ó, para os cossenos diretores, né? Como lambda x é igual ao cosseno de θx, lambda y é igual ao cosseno de θy e lambda z é igual ao cosseno de θz, a gente conclui que cosseno ao quadrado de θx mais cosseno ao quadrado de θy mais cosseno ao quadrado de θz vai ser igual a 1, né? Então, os cossenos diretores, eles devem satisfazer essa equação, né? O quadrado, a soma dos quadrados, né, dos cossenos diretores tem que ser igual a 1, beleza? Então, fica aí até para vocês sempre conferirem, né, quando calcularem os ângulos diretores do vetor de força através do vetor unitário, vocês conferirem, né, se a soma dos quadrados dos cossenos diretores
dá igual a 1, porque como eu acabei de mostrar, essa equação tem que ser satisfeita, né? E a partir daquelas equações escalares das componentes de f, né? Só lembrando que fx é igual a f cosseno de θx, fy é igual a f cosseno de θy, e fz é igual a f cosseno de θz, né? Logo, os cossenos diretores são calculados da seguinte maneira, ó. Cosseno de θx vai ser igual a fx dividido por f, né? Ou seja, a componente x dividido pela intensidade de f, né? Ou seja, o módulo do vetor f. Cosseno de θy, né? Vai ser igual a fy dividido por f, e cosseno de θz vai ser igual a fz dividido por f. Beleza? Então, essas são as equações dos cossenos diretores, né? Beleza, pessoal? E só lembrando que a intensidade de f, né, o módulo de f, ou simplesmente f, ó, é dado por f vai ser igual a raiz de fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado. Beleza? Então, pessoal, a partir, né, por exemplo, se a gente conhecer as componentes aqui, ó, fx, fy e fz, a gente consegue determinar o que? O módulo da força, né, assim como a sua orientação ou direção, né? Conhecendo os componentes aqui, a gente calcula o módulo, né, da força, a intensidade da força, e em seguida consegue calcular os cossenos diretores, né? Cosseno de θx, θy e θz. Conhecendo os cossenos diretores, a gente calcula os ângulos diretores, né? θx, θy e θz, através do arco cosseno, né? Para θx, para θy e para θz, tá certo? À medida que eu for apresentando aqui alguns exemplos e resolvendo alguns exercícios, né? Vocês vão entender melhor tudo isso aqui, como é que a gente aplica tudo isso, né? Mas basicamente, a gente, através das componentes, né, da força, a gente consegue calcular o seu módulo, consequentemente determinar a sua orientação, né, através dos ângulos diretores. Beleza, pessoal? Então, eu apresentei aqui, né, a gente introduzindo os vetores unitários e JK, né, a gente consegue expressar a força, né, na forma vetorial e, em seguida, fazendo a multiplicação, né, do escalar da força F, né, ou seja, a sua intensidade por um vetor unitário lambda, a gente consegue determinar o vetor F em função do vetor lambda, né? Então, conhecendo as componentes de F, a gente calcula a intensidade de F, né, ou o módulo de F, e em seguida a orientação desse vetor, né, através dos cossenos diretores. Beleza, pessoal? Então é isso. Dúvidas, qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.